Meus irmãos, a paz do Senhor, meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quarta-feira. O texto sugerido para nós encontra-se na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, o versículo 7, que nos diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O tema: a fé é provada como o ouro que é provado pelo fogo. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 12, que traz por título As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. Esse é outro tema que as epístolas nos apresentam, que é a qualidade da nossa fé. Uma fé que não é baseada apenas na nossa necessidade, mas é baseada inteiramente em Cristo Jesus. Quando nós analisamos essa metáfora aqui apresentada, essa figura de linguagem, comparando a nossa fé, a forma como a nossa fé é provada, da mesma forma com que o ouro é provado pelo fogo, nós podemos analisar a metáfora e podemos analisar esta provação sobre a nossa fé. A metáfora, a figura de linguagem, apresenta-nos este metal precioso que, quando passa pelo fogo, as impurezas são tiradas dele. E ele fica mais puro, e ele brilha mais, ele aparece mais, fica mais bonito, torna-se mais precioso e mais caro. Quando olhamos para a prova, e o versículo anterior fala disso, quando olhamos para a prova que passamos, que a nossa fé sofre, ela é exatamente para fazer esta purificação, para fazer esta limpeza, onde a nossa fé se torna mais firme, mais fundamentada em Cristo Jesus, menos baseada na esperança e mais apegada em Cristo. A diferença da fé e da esperança, isto acaba se tornando uma confusão na cabeça das pessoas. As pessoas confundem e acham que o seu desejo, a sua crença de que elas vão ser curadas, que elas vão receber bênçãos, ajuda, socorro da parte do nosso Senhor, acham que isso é fé. Isso é esperança. Eu sei que é fácil confundir com fé. A fé, ela existe, ela sobrevive apesar de estar enfermo, ainda que esteja doente, ainda que esteja enfermo, ainda que esteja à beira da morte, ainda que passe pela morte, que a morte chegue em nossa casa, chegue a nós, continuamos crendo em Cristo Jesus, apesar de tudo isso. Apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da angústia, apesar das tribulações, apesar das perseguições. Ainda que o Senhor não nos livre, como muitos de nossos irmãos não foram livrados no passado, e passaram pela perseguição, e pereceram na perseguição, pereceram fisicamente, tiveram suas vidas arrancadas, mas a fé jamais. Ela permaneceu, ela se fortaleceu. A fé é: eu creio em Cristo, independente de que situação eu estou vivendo. Independente se eu estou sendo vitorioso na minha prova. Independente se eu estou sendo derrotado. Paulo disse em uma outra ocasião que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar necessidade e eu posso ter abundância. Continuo crendo nele, continuo tendo fé nele. Eu posso estar enfermo e eu posso ter saúde e eu continuo crendo nele. A minha fé permanece a mesma nele. Eu posso ter amigos, ter apoio e eu posso estar sozinho. Porém, eu continuo crendo nele, eu continuo tendo fé nele.
este fogo, esta semelhança de fogo, que são essas dores, aperfeiçoam a minha fé e ajudam-me a me aproximar ainda mais de Cristo pela fé, onde eu creio nele e acredito de fato que ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Operando ele ou não, agindo ele ou não, curando, abençoando ele ou não, eu continuo crendo nele. Esta é a palavra daqueles rapazes diante da fornalha de fogo ardente. Ainda que o Senhor não nos livre, rei, e nós sabemos que ele pode nos livrar, mas ainda que ele não nos livre, todavia nós não dobraremos o nosso joelho diante de você. Então esta é a mesma palavra. Todavia nós não vamos fracassar, não vamos falhar, não vamos abrir mão da nossa fé mediante a luta, mediante a tribulação, mediante a enfermidade, mediante a perseguição, mediante o abandono. Nós continuaremos crendo em Cristo Jesus. E isto é louvor diante de sua face. É louvor diante de Deus. É glória e honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é glorificado quando nós vivemos pela fé. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquemos todos em paz.